Levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Amém. Se possível, puder inclinar sua cabecinha, fechar seus olhinhos. Paizinho majestoso, querido, mais uma vez nessa igreja tão preciosa que amo de todo o meu coração. E amo porque é tua noiva e sei que tu amas infinitamente mais. É nos dado mais uma vez, Senhor, esse privilégio de falar a tua palavra. E que esta noite nós consigamos aprendê-la. Enquanto eu estiver a falar, que o teu poderoso Espírito nos ensine. Pois tudo que posso fazer é apenas falar. Mas ensinar é o teu Espírito que pode fazê-lo. Então nos submetemos à sua vontade. E nos ensine conforme o teu coração. Salve pessoas aqui esta noite. Reafirme compromisso de relacionamento contigo, Senhor, com pessoas aqui esta noite. E que em tudo isso o teu nome seja louvado. Assim eu lhe suplico em nome de Jesus. Amém. Queridos, é claro que a gente sabe que nessa fase que está o texto, Jesus estava no último momento com seus discípulos. Era quinta-feira à noite, quando ele teve a oportunidade de ceiar com os discípulos. A ceia aconteceu por volta das 18 horas da tarde. Era no momento que eles se reuniam e ceiavam, no início de um novo dia, às 18 horas. No calendário judeu já era sexta-feira. Portanto, para nós ainda era quinta-feira à noite. Mas para eles já era sexta-feira. Ele reuniu-se com seus discípulos e a cerimônia foi bastante leve, rápida. Ele serviu a ceia, pão, vinho, partiu com os discípulos, deu-lhes instruções sobre a ceia, da que significava aquele momento de comunhão íntima e perfeita com Jesus. Todos estavam sentados à mesa e Jesus deu-lhes algumas palavras muito importantes. Traduziu ao coraçãozinho deles algumas verbalizações que certamente seriam de grande valor após ida de Jesus aos céus. Falou acerca da vinda dele, pois eles ficaram apreensivos, como quem dizia: nós vamos ficar sozinhos aqui. O coração dos discípulos começou a se entristecer, porque foi justamente nessa ceia em que ele disse: daqui a pouco eu serei preso, serei condenado, serei crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Porém, na mente dos discípulos ficou apenas essas primeiras palavras: eu vou ser preso, condenado e crucificado. Então eles se entristeceram, de tal modo que perderam inclusive o ânimo de prosseguir com algumas coisas. Mas fizeram perguntas a Jesus do tipo: nos deixará órfãos? E Jesus então, nesse momento, disse: não fiquem preocupados, não fiquem com seus corações angustiados. Crê em Deus e crê também em mim, pois lá na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não teria dito a vocês que eu vou preparar lugar. Porque se eu for e preparar lugar, é porque eu voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver vocês estejam também. E ele foi dando essas palavras de amor aos discípulos como quem quisesse consolá-los e fortalecê-los, oferecendo-lhes o conforto de que o Espírito Santo seria enviado após a partida de Jesus. Só que você percebe que nenhuma dessas palavras, embora fossem bonitas, proféticas e maravilhosas, foram suficientes para poder aplacar a preocupação, a dor, o sentimento de perdas no coração daqueles discípulos. E Jesus, depois de fazer tudo isso, tem aquele momento em que ele lava os pés, como você já sabe, de cada um dos discípulos de uma forma muito amorosa. Em seguida, diz a Bíblia que ele se assentou e cantou uma canção, sendo a última canção que ele canta com os seus amigos, os seus discípulos, sabendo que após essa canção ele iria convidá-los para subir
a um ambiente do qual era chamado de Getsêmani, um horto, um jardim com bastante oliveiras, fechado e bem escondido. E essa canção representa o desejo que ele tem de manifestar a Deus o seu amor, o seu sentimento, mas também é uma forma de ele concentrar dentro de si a compaixão que estava eclodindo no seu coração e muito especialmente a dor em que se avizinhava de toda a opressão que vinha sobre ele. Naturalmente ele precisa ter uma válvula de escape e a canção prepara esse momento. Ele amolece a sua alma, prepara o coração dos discípulos e convida eles para subirem ao horto. E diz a Bíblia no versículo que lemos, é que quando ele chega no horto florestal, ele diz aos discípulos: olha, é a única vez que você vê Jesus dizendo isso. Ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. É difícil você pensar Jesus dizendo tal coisa. Você consegue pensar que um dos discípulos, qualquer um deles, poderia expressar a dor de sua alma, a preocupação do seu coração, em afirmar como ele estava se sentindo ali? Mas é difícil a gente imaginar como Jesus poderia expressar isso. Afinal de contas, ele é o Messias. Ele sabia a razão pela qual ele veio ao mundo. Ele estava decidido a ir à cruz. Não foi nenhum homem que o levou à cruz forçadamente, ele mesmo se entregou. Ele mesmo disse que ninguém poderia tirar a vida dele. Ele mesmo entregou a sua vida em prol de muitos. Então não foi um assassinato, foi um sacrifício que ele mesmo proporcionou. Mas fez isso justamente porque o seu coração estava movido de um amor e uma compaixão extremamente grande, insuportável mediante a conjuntura física de Jesus, mas capaz de alimentá-lo a ponto de motivá-lo a ir à cruz, sabendo que seriam as dores mais agonizantes e os momentos mais tristes de toda a história da humanidade. E não obstante a tudo isso, ele ousou, por amar, ir avante. Mesmo tendo todas as possibilidades de recuar, de atrasar, de negar ou de pedir para colocar outro, mesmo assim ele decidiu ir avante. E quando ele abre seu coração aos seus discípulos, dizendo: a minha alma está angustiada até a morte, ele faz um pedido. Não só apenas ele abre a sua boca como que uma exposição de sua alma, mas ele também esboça aos discípulos o seu desejo. E ele diz: ficai aqui e velai comigo. É como se ele quisesse dizer aos discípulos: durante esses 3 anos e meio, eu acompanhei vocês em todos os momentos difíceis da vida de vocês. Eu ajudei vocês nos momentos que vocês tinham fome. Eu abençoei vocês nos momentos que vocês estavam amaldiçoados. Eu tirei vocês de situações desagradáveis. Eu curei suas famílias. Eu multipliquei o pão para vocês. Eu lhes abençoei com toda sorte de bênção. Mas agora vocês podem fazer uma única coisa por mim: ficai aqui e ora comigo, chora comigo, vela comigo. E quando a gente olha essa expressão de Jesus pedindo aos discípulos, tanto a exposição de sua alma quanto a fala de seu coração, dá a impressão que Jesus está pedindo que as pessoas se condoam com ele, que sintam misericórdia dele, que possam ser como que um conforto pessoal para ele. Mas quando você analisa todo o contexto e vê a oração de Jesus, você percebe que não é nada disso que sai do coração dele. Ele está de fato angustiado até a morte. Ele sabe de fato que a dor dilacerante em sua alma é simplesmente o aperitivo da dor incrivelmente impossível de suportar que virá após esse momento. Justamente ele quer dizer aos discípulos que pior do que a dor da cruz, da qual ele estava preparado para enfrentar, era a angústia de morte que ele estava recebendo naquele momento, em razão daquilo que ele ia fazer. E o que Jesus explica e deixa claro aqui no meio da sua súplica ao Pai, e que ele esperava que os discípulos participassem com ele desse momento de dor, e da mesma sorte, partilhando comigo essa tarde, conosco essa noite, ele tem a mesma ideia de que isso seja compartilhado com todos e que sintamos a mesma coisa na perspectiva em que ele fez com os discípulos. E do que eu estou a dizer? A angústia que Jesus estava sofrendo ali
não era a angústia acerca de sua dor física, ou a angústia de sua morte. Como já vos disse, ele estava preparadíssimo para isso. No capítulo 12, o verso 35 ao 37, ele disse aos discípulos: foi para isso que eu vim, para dar a vida por muitos. Outras vezes tentaram dissuadi-lo de seu compromisso com a cruz, e ele disse: de maneira nenhuma, eu estou pronto para entregar-me. Portanto, isso fazia parte da motivação do coração de Jesus. Mas o que angustia ele então? Justamente Jesus está a poucas horas da sua morte na cruz. Do momento em que ele está aqui no Getsemane, ele está a cerca de 13 horas do momento em que ele inspira na cruz. A 13 horas do momento em que os seus olhos se fecham, sua cabeça cai, seu corpo desfalece, o céu se fecha e a terra treme. 13 horas de passar por um período longo de 6 horas de escuridão, em que os céus decidiu se fechar, o sol decidiu se esconder. 13 horas do momento crucial para a humanidade. Ele está aqui como que no prenúncio, em um trailer de tudo aquilo que haveria de acontecer. E perceba que esse trailer apontado por ele é justamente porque sabia ele que depois do momento em que ele expirasse na cruz, aquela angústia da qual ele está passando agora faria todo sentido. Por quê? Jesus quer deixar muito claro aquilo que disse aos discípulos de maneira inesquecível. No capítulo 16, o verso 15 do mesmo Evangelho de João, enquanto ele está subindo, ele diz aos discípulos assim: a mulher, quando está para ter filho, sente tristeza, dores angustiantes até a morte. Mas quando nasce o filho, toda aquela tristeza e angústia é dissipada pela alegria de ver um filho vindo ao mundo. Ele disse isso enquanto estava subindo ao Getsemane. A alma dele preparou o coração dos discípulos para eles entenderem isso. Como quem Jesus quisesse dizer: eu estou angustiado, porque o único meio de fazer com que a salvação seja um instrumento de nascimento de milhões de pessoas é através de uma dor angustiante, como que um pré-parto. O que Jesus está convidando os discípulos e nos convida a perceber é que é impossível haver um avivamento, é impossível haver salvação de pessoas, é impossível ganharmos alguém se antes não sentirmos as dores angustiantes do inferno tentando levar essa vida. O que ele tenta traduzir ao coração de todos nós aqui é um pedido, é um apelo desesperado, como quem diz: chora comigo pelas almas, chora comigo pelos perdidos, chora comigo pelas nações inalcançadas, chora comigo pela cidade de Dourados, chora comigo por um bairro dessa cidade, ficai aqui e chora comigo pela tua família, ficai aqui e vela comigo pelos teus parentes. O que ele está a dizer é um convite a todos aqueles que um dia iriam ler essa fala, para entender o que passava no coração amoroso de Jesus. Um coração tão imenso, tão extraordinário, tão rico em amor, que se pudéssemos imaginar Jesus como um recipiente, o seu amor era transbordante, como uma fonte inesgotável, e transbordando desse recipiente e alagando tudo em volta. É a dimensão do amor de Jesus. Amor esse que em todas as fases de seu ministério não encontrou qualquer tipo de pessoa em que ele pudesse dizer: eu posso rejeitar este, porque esse não cabe no nível de amor que tem para oferecer.
Eu fico a imaginar como Jesus conseguia derramar tanto amor e tanto carinho a pessoas cuja vida lhes tratou com tanto desprezo, e mesmo aqueles cuja vida lhe foi favorável, e estes, pela vida ter sido favorável com eles, tratou os outros com desprezo. Mesmo assim, Jesus de igual modo derramou o mesmo amor, no mesmo nível, tanto em quem tinha posses quanto quem não tinha posses, tanto em quem tinha saúde quanto quem era leproso, tanto quanto era miserável, tanto quanto aquele que era honesto. Eu não consigo calcular a dimensão de um amor tão profundo, tão perfeito, tão intenso, que é capaz de resignar-se a si mesmo, enclausurar-se na sua própria dor, suportar o cansaço, o ardor do dia, a fome e o desespero, simplesmente no sentido de que espera que esse sacrifício ele pudesse atender mais um. Como por exemplo, em Mateus 14, quando ele decide com os discípulos saírem da região de Cafarnaum e navegar para o outro lado de Tiberíades, numa região chamada Betsaida, Július deserta, e ele espera que aquele ambiente seja inóspito e que não há ninguém lá, assim ele possa ficar com os discípulos e no mínimo se alimentar, pois ele mesmo disse: estamos há dias dos quais não temos tempo nem para comer. Ele se resignava na própria hora de alimentar. Como por exemplo em João no capítulo 4, quando espera aquela senhora que iria aparecer no poço de Jacó, enquanto os discípulos estão se alimentando, ele diz: eu tenho outra comida para comer, essa multidão toda que está vindo aí, eu quero alimentá-las com a palavra de meu Pai. Ou seja, não importava ele, importava os outros. Quando ele chega em Betsaida, Július, por exemplo, esperando que o ambiente estivesse só, mas ele se surpreende porque tem mais de 5.000 homens esperando ali com suas famílias. Isso dá um total de mais de 20.000 pessoas do outro lado esperando ele chegar. E diz a Bíblia que assim que ele desce do barco, ele olhou a multidão e a expressão que ele usou foi essa: eu os vejo como ovelhas que não têm pastor. E abraçou a todos. Eu tentaria convencê-lo dizendo: Senhor, viemos aqui para descansar, viemos aqui para tentar ficar sós contigo, orar, e o povo está aí. E ele com certeza iria me dizer, como disse há alguns anos atrás um saudoso pastor cujo nome era José Pimentel de Carvalho. Nós fomos ovelhas dele durante 3 anos. Um homem extraordinário, um amor incrível. Ele era a delicadeza em vida. Eu me lembro de um dia numa Santa Ceia, estava do lado dele quando seus filhos o amparavam, pois suas perninhas não mais aguentavam ficar em pé. E aquela multidão de gente no corredor, e queria simplesmente cumprimentá-lo, tocar nele, simplesmente dizer que o amava, de tão amado que ele era. Para você ter uma ideia, no dia do velório dele, no dia que ele partiu para a glória, no momento em que o caixão saiu de dentro da igreja central de Curitiba, a TV RPC, Rede Paranaense, noticiou isso. Uma névoa branca desceu e acompanhou todo o féretro até o momento em que ele foi enterrado. Tal era o amor desse homem. E ele estava na igreja, eu estava do lado dele, aquelas pessoas, e ele dizendo ao filho dele: Samuel, Samuel, deixa eu ir lá com as ovelhas. E Samuel disse: não dá, pai, o senhor não aguenta, o senhor vai morrer, não dá, o senhor tem que ir embora, tem que tomar remédio. E ele disse: eu prefiro morrer no braço das ovelhas do que no braço dos lobos, leva-me a elas. Isso era de manhã. Nós viemos à tarde para o culto, ele ainda estava lá com as ovelhas. Me lembra Jesus, que só quem conheceu esse amor pode viver esse amor. E Jesus de tal modo fez assim inúmeras e inúmeras vezes. Quem teria coragem de parar enquanto que todos estão indo embora cansados depois de um dia todo de ministração?
Quem iria esperar um leproso vindo rastejando sobre o chão, subindo a montanha, com partes do seu corpo caindo, suas orelhas penduradas e seus dedos todos ensanguentados? Enquanto que os discípulos decidem que não mais pode esperar, Jesus simplesmente para e espera aquele moribundo rastejando chegar aos pés dele. Em Mateus 8, o cara simplesmente nem olha para Jesus, ele está focado com a boca no pó, e com a boca no pó, sem olhar para Jesus, e tão indigno que ele se sentia. Ele disse: Senhor, eu sei que tu tens poder para me curar, se o Senhor quiser. E Jesus disse, ao invés de simplesmente dizer, eu te curo, ele abaixou e levantou aquele discípulo, tocando as suas mãos santas naquela lepra suja. Quem faria isso? Quem abraçaria um leproso sem ter medo de se contaminar? Senão Jesus. É esse mesmo coração cheio de amor, cheio de graça, de bondade, de gentileza, de misericórdia, cuja afetividade e a forma de tratar as pessoas marcou a humanidade durante 2000 anos. Quem consegue imaginar que ele agora está aqui subindo a um horto florestal dizendo: eu estou angustiado até a morte e eu só peço que você fique aqui e ore um pouco comigo. Como é que Deus pode se sentir solitário? Como é que um Deus pode se sentir carente? Como que um divino eterno como o nosso, poderoso como Ele, pode ainda hoje dizer: podes velar uma hora comigo? É justamente na perspectiva de que, como eu acabei de afirmar, é impossível alcançarmos alguém se não amarmos ela o suficiente para sentirmos as dores delas. E essa é a principal razão pelas igrejas e pela nossa igreja e pelas igrejas do global que não tem tido um pouco resultado no alcance das pessoas, na conversão das pessoas, justamente porque falta em nós uma paixão angustiante a ponto de gemer e sentir as dores antes que o filho venha nascer. Talvez o que precisamos é, em uma linguagem muito popular, é nos tornarmos outra vez grávidos de pessoas para serem salvas. E o que Jesus está sentindo aqui agora nada mais é do que a dor do pecado de bilhões e bilhões de pessoas. A dor que você sente, a opressão que você sente, o sentimento de fracasso, as injustiças, as dores internas, a falta de perdão, as ofensas que você recebe, tudo isso estava sendo jogado sobre os ombros dele agora, e o diabo no ouvido dele o tempo todo dizendo: é isso que você vai ter pela humanidade, eles não merecem o teu sacrifício, eles não merecem o teu amor, eles vão te trair, eles vão te abandonar, os mesmos que te ajudou ontem e que você recebeu eles com aplausos e cantavam hosanas para você, são os mesmos que vão agora gritar crucifica, eles vão esquecer de você, eles vão te abandonar, e tudo isso está no ouvido dele. Então ele diz para os discípulos: ficai aqui e velai comigo. Certo dia eu estava revoltado com Deus. Bobão. Tem dia que você fica bobão e você acha que você pode se revoltar com Deus. E eu comecei a dizer para ele: o senhor tem umas paradas que não dá para entender. O senhor é meio egoísta, disse a ele. Porque o senhor só fica nesse negócio aí de me adora, me adora, me adora, me adora. O senhor só quer adoração, adoração, só venha a nós, venha a nós. Eu disse: por que o senhor quer tanta adoração? E ele me disse: filho, primeiro que a capacidade que eu tenho de receber adoração é infinitamente maior que a capacidade que você tem de dar adoração a mim. Então, por mais que você me adore, eu sempre vou sentir falta. Eu digo: então ficou difícil. E ele disse: segundo, porque todas as vezes que um filho meu se coloca para adorar o meu nome, é como um filho fazendo carinho no rosto de um pai. Então, enquanto um filho meu está nos meus braços me adorando, por breves momentos, disse ele aplaca a minha dor, ele melhora a minha dor,
E eu disse: mas como assim? Tu és Deus, não pode sentir dor. Como um Deus pode sentir dor? E ele disse-me: você é pai. Se o teu filho se tornar um Hitler e cometer todo tipo de atrocidades, ele deixará de ser seu filho? Eu disse: não, Senhor. Posso não estar com ele, mas ele não deixará de ser meu filho. E ele disse: pois bem, todos os pecadores desse mundo, dos quais me deixaram, escolheram o pecado e às vezes morrem nele, mas não deixaram de ser meus filhos. São pedaços de mim que se foi. Então eu disse: mas pai, como o senhor pode sentir falta se eles te feriram tanto? E ele me disse: todas as vidas que vieram a esse mundo saíram de dentro de mim, e o meu maior anelo é que todas voltassem para dentro de mim. É por isso que eu peço à minha igreja que me adore. Eu ainda questionei mais um pouquinho e disse: mas pai, como explica a sua dor? E ele me disse: o que acontece aqui no céu quando uma alma se arrepende? Eu digo: a tua palavra diz que há uma festa, que os seus anjos fazem festa. O que você acha que tem numa festa, irmão? Pergunte para quem está ao seu lado: festa é feita do quê? Festa tem música? Tem danças, tem risos, tem alegria. Isso tudo acontece só quando um pecador se arrepende. Não acontece quando um paralítico é levantado. Não acontece quando um morto é ressuscitado. Não acontece quando um leproso é curado. Só quando alguém que estava perdido foi achado. Só. Então o céu tem festa de vez em quando alguém se entrega para Jesus. Agora olha bem para essa pessoa que está pertinho de você e diga: se tem festa no céu quando alguém se entrega a Jesus. O que acontece no céu quando alguém morre sem Jesus? Se é na sua casa, o que aconteceria? Dor, lágrima, tristeza. Aí Jesus está dizendo: então, vem aqui velar comigo. O que Ele está tentando nos convidar, queridos, é ter a ideia básica de que o mundo está perdido e que nós precisamos de alguma maneira nos envolver no resgate desse mundo. Que todos nós que estamos aqui, indubitavelmente todos nós, precisamos nos envolver no resgate das pessoas que ainda não estão com Jesus. E existem pelo menos 3 jeitos de nós nos envolvermos. O primeiro jeito é o que Jesus está convidando a fazer aqui. E a primeira coisa que Ele está convidando a fazer: velar com Ele. Sentir a angústia pelas almas, sentir a dor pelos perdidos, se envolver nas dores deles, sentir essa paixão e lutar para que isso aconteça, ainda que seja em oração. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que nunca sairão do Brasil para ir a um país ou algum lugar ou outra cidade para ganhar alguém para Jesus. Mas talvez você, ainda que seus pés não vão, mas os seus joelhos podem chegar lá antes dos pés dos que vão. O meu e o seu clamor pode abrir as portas de todo lugar. Se a igreja entender isso aqui, se a Boas Novas entender isso aqui, queridos, e nos unirmos em oração, em clamor, por exemplo, pela Índia.
Se a igreja incomodar Deus e dizer salva a Índia, em uma angústia de alma dizendo salva a Índia, a gente acha que as nossas orações esporádicas, uma vez por ano ou uma vez por mês, quando se coloca uma bandeira aqui e clama por uma nação, é o suficiente. Jesus está dizendo: a minha alma está angustiada. Por que, Jesus? Porque milhares de vidas precisam ser salvas. Talvez se você pudesse sentir as dores de pessoas, de países das quais você nunca viu. Talvez se você pudesse não só ver imagens, talvez se você pudesse estar em loco, em ambientes onde você pudesse conversar com pessoas, onde você pudesse ver o diabo sacaneando vidas e destruindo vidas de maneira tão terrível. Mas a gente não precisa ir tão longe, queridos. Você pode andar nas ruas dessa cidade e você vai sentir as mesmas coisas, se você assim o quiser. Você pode ir nas faculdades, você pode ir nas universidades, você pode ir aqui no Colégio Vilmar, e você vai ver milhares ou centenas de jovens ali cuja alma precisa urgentemente de Jesus. Não poucas vezes eu vejo o diretor, irmão Ivan, clamando, pedindo hora por esses jovens, porque estão perdidos. A gente não precisa ir tão longe, mas se a gente quiser pensar em tão longe, a gente poderia pensar nos impossíveis da vida. Podíamos pensar em países que nunca foram alcançados. Podíamos olhar para o Congo num momento como esse. Podíamos olhar para o Sudão, onde as pessoas, o governo e as guerrilhas estão cortando as mamas das mulheres para elas não terem filhos. Entende? Para não popular mais, para não morrer mais de fome. Lugar que não tem acesso a qualquer tipo de evangelho. Como a gente pode alcançá-los? Primeiro, gemendo por eles. Porque nós, Igreja Batista Boas Novas, para nos tornarmos uma igreja cheia de Deus e apaixonada por almas, a coisa básica que temos que fazer é incorporar em nós um espírito ardente de uma intercessão sem fim. Os nossos momentos de oração não passam de pequenos nuances de citações religiosas diante do divino. A igreja é aberta todos os dias às 6 da manhã, das 6 às 7. E se conta nos dedos as pessoas que vêm clamar aqui raramente. Como queremos ganhar pessoas, como queremos ganhar famílias, como queremos passar a vê-los salvos. Ainda hoje batalho em oração por muitos dos meus parentes. Logo que me converti, eu era o único em casa a crer em Jesus. Ela lembra-se disso. Eu jejuava dia e noite, pedindo ao Senhor por anos a salvação de todos. Para vê-los hoje servindo a Deus é uma alegria infinita. Mas antes tem que se engravidar delas. Antes tem que estar aqui dentro de nós, ardendo, queimando. E o que Jesus está dizendo é: passa um tempo comigo. Ou você acha que esse tempo aqui passou e que Jesus esqueceu tudo isso? Ou que Ele não sente mais as dores? Deixa eu fazer uma pergunta muito pessoal aqui. Há alguém aqui essa noite que em algum momento sente essa dor, essa compaixão, esse desejo ardente de alcançar pessoas para Jesus? Tem alguém aqui que sente isso? Levante a mão. Se você e eu sentimos, o que você acha que Jesus sente? O que você acha que Ele sente? Triplicadas vezes, multiplicadas vezes, milhares de vezes mais, Ele sente aquilo que nós sentimos potencializado. Portanto,
Se podemos compartilhar da dor dele, o mínimo que podemos é passar uma hora com ele. É tirar uma hora de nosso tempo por dia. Uma hora do nosso tempo por dia. Eu estava lendo a biografia de um moço chamado Sadhu Sundar Singh. Alguém já ouviu falar desse cara? Sundar Singh é um indiano do século passado. Frequentou uma escola presbiteriana e nessa escola ele era obrigado a ler a Bíblia. E ele era Sikh, e os Sikhs são muito severos em sua doutrina. E ele ficava irado porque os professores obrigavam ele a ler a Bíblia. Quando deram uma Bíblia de presente para ele, ele arrancou folha por folha e queimou-a com 12 anos de idade. Mas todas as vezes que chegava na escola, os professores obrigavam a ler o Evangelho. E ele lia, ainda que tivesse que ler mastigando, cerrando os dentes. Ele conta-se que ele lia por conta das notas. Quando ele sai dessa escola, ele narra em suas falas que ele saiu da escola, mas o Evangelho não saiu dele. Ele tentou fugir do Evangelho e todas as vezes que ele ia ler o livro santo dos Sikhs, diz que aquilo embaralhava e aparecia as letras do Evangelho. E ele fugiu e tentou se esconder de todo tipo de pessoas, na perspectiva de que aquele negócio saísse da cabeça dele. Mas as palavras borbulhavam e cresciam diante dos olhos dele, até que um dia ele ficou 3 dias trancado no quarto, dizendo: se tu é de verdade, eu quero que tu apareça. E Jesus maravilhosamente iluminou o quarto e apareceu para ele e disse: eu sou aquele que tu foges. E foi um impacto tão grande que ele se tornou o famoso apóstolo dos pés sangrentos. Ao longo de 30 anos se vestiu de sadhu, uma roupa de sadhu e descalços, e andou por 6 países, todo o continente do Himalaia, China, Tibete, Índia, e ganhou milhares e milhares de pessoas para Jesus. Se tem alguma raiz de evangelho no norte da Caxemira, no Paquistão, no Afeganistão e no Nepal, foi porque um dia um homem cujos pés sangravam ao andar na neve deixou as marcas de um evangelho que marcou a vida dele, e ele passou por muitas e muitas, segundo ele, inúmeras horas de joelho no chão na neve, dizendo: me dá o Tibete, me dá a Índia, me dá essas almas. E diz ele que o lugar que ele passava, o sangue ficava no chão, e as pessoas olhavam aquilo, e quando perguntavam de onde vem, falava de Sadhu Sundar Singh. Só o nome dele, o testemunho dele já anunciava Jesus, e as pessoas se convertiam. Se você ler a história de um homem chamado John Knox na Escócia, um reformador, um homem cheio de fé, orou 10 anos uma oração só, uma frase angustiante: 10 anos, Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. 10 anos. E irrompeu Deus um avivamento de quebrantamento e salvação na Escócia, porque ele gemeu 10 anos de paixão pelos irmãos escoceses. O que dizer de William Carey quando desembarca nas praias de Mumbai, no sul da Índia? Ajoelhado na areia da praia, ele jogou areia na cabeça e se misturou com a areia e disse: eu estou aqui na Índia, eu quero ser consumido por ti aqui, e me dá essas almas, se não me faz de mim como essa areia. Ganhou parte da Índia. Nós não vamos ganhar ninguém se não movermos de paixão aqui dentro, querido. Sabe, eu sei que é incômodo, eu sei que é ruim, eu sei que é difícil você acordar pela madrugada e ficar escutando como que fantasmas no seu ouvido, gritando socorro, gemendo, pedindo ajuda. É terrível, mas uma coisa eu posso dizer para você: é mais terrível para ele que pagou o preço por todas essas pessoas e espera que eu e você faça alguma coisa por quem clama. Há um mundo gemendo, há um mundo perdido. Se eu fosse falar, eu chocaria talvez muitas pessoas ao dizer:
E na fila do matadouro, só em Botsuana, na fila da morte. Se você andar nas ruas de Francistown ou São Francisco, uma cidade com 800, 900 mil pessoas, você vai se deparar a cada quarteirões com 4, 5 crianças amontoadas no cantinho, aidéticas, esperando a morte chegar. Aidéticas. Botsuana tem 400 mil crianças nas ruas com AIDS, esperando a morte chegar. Quem vai salvá-las? Vão para o inferno? São adolescentes, menininhas, garotinhos. Quem vai salvá-los? Será que alguém pode gemer por eles? Será que alguém pode passar uma hora gemendo por eles? Eu estou compartilhando com você o que o Senhor tem compartilhado diariamente comigo. E eu não posso guardar isso para mim só. Eu preciso de pessoas que ajudem a gemer pelos perdidos. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Fazer um pouquinho mais. A nossa vida está boa aqui. Glória a Deus por isso. Nós podemos, no mínimo, se você não quer contribuir, agarre em oração essas pessoas, por favor. Nós não podemos fazer vista grossa. Eu tenho dito ao Senhor que eu não queria, queridos, eu não queria estar nas nações. Eu não queria. Eu não queria ir ao Moçambique. Não queria ir ao Malawi, ao Zimbábue, a Botsuana. Eu não queria. Eu não queria. Porque você vê. E quando você vê, você se torna cúmplice se não fizer nada. Por isso, talvez eu até queria lhes oferecer um maná um tanto que mais apimentado. Mas o que partilhou o Senhor ao meu coração essa tarde é: vela comigo por pelo menos uma hora. Ora comigo por pelo menos uma hora. Se angustie comigo por pelo menos uma hora. Se você não quiser se angustiar pelas nações, eu vou te pedir para você se lembrar de alguém da sua família. Adotar alguém em intercessão dessa cidade, da sua escola, da nossa cidade. Você não acha que podemos adotar alguém em intercessão e que o Senhor vai salvar esse alguém que você adotar? Você acha possível isso? Quem crê que é possível isso? Nós podemos salvar alguém, tirar alguém das garras do inferno, queridos. Eu estou, em nome de Jesus, dizendo a vocês: vamos ganhar almas. Vamos arregaçar as nossas mangas. Nós temos a semana toda para fazer algo. Vamos fazer algo. Vamos nos levantar. Não vamos nos conformar. Põe a mão no ombro de quem está ao seu lado. É gostoso abraçar essa pessoa, não é? Põe a mão no ombro aí dessa pessoa, abraça ela. Aí em cima também, vocês são tão lindos. Faz isso. Diga para essa pessoa pertinho de você: se eu e você nos unirmos em concordância para salvar alguém, você não vai fazer esforço nenhum, porque o Espírito Santo vai responder nosso clamor, porque concordamos com a salvação de alguém. Precisamos sentir isso. Precisamos sentir isso. Precisamos sair da nossa zona de conforto, Fernando.
Sabe, precisamos sair da nossa zona de conforto. Você está salvo aqui porque tem um propósito. Você está nessa igreja porque tem um propósito. Eu tenho dito a Deus todos os dias: eu não quero viver. Eu amo a minha esposa demais da conta, linda como ela só. Amo a minha família demais. Mas eu não quero viver mais se não for para alcançar os perdidos. Eu não quero. Eu não quero viver sem propósito. E se Deus me levar é porque a resposta diz que eu estou dizendo agora. Eu não quero viver. Eu não quero ficar aqui se minha vida não servir para salvar pessoas na Índia, no Nepal, no Camboja, na África, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, no Brasil. Eu não quero pastorear essa igreja, querido. Eu não quero, se não for para nós ganharmos almas. Eu não quero ser pastor de vocês para vir aqui engordar vocês espiritualmente. Eu quero ser pastor de vocês se nós juntos formos ganhar almas. Se nós sairmos dessas paredes aqui, for para a rua, for para as casas e dizer: vamos salvar alguém, vamos tirar alguém das garras do diabo, porque nós podemos fazê-lo. Nós podemos fazê-lo. Nós temos ferramentas para fazê-lo. Temos meios para fazê-lo. E enquanto isso, o inferno ganha e o céu perde. Jesus diz: ficai aqui e velai comigo. Você pode ficar em pé? Amanhã é segunda-feira. Temos uma nova semana pela frente. Eu entendo que cada dia de vida é uma oportunidade. Cada dia. Cada momento na vida é uma oportunidade. E o meu clamor a Deus e pedido para você hoje aqui: vamos nos unir em prol dos perdidos, queridos. Deixa eu pedir isso a você. Vamos nos unir em prol dos perdidos. Vamos tornar essa uma visão de todos. Quem concorda com isso? Como é que faz, Rodrigo? Como bom batista que diz, faz uma proposta aí. Vamos nos unir. Talvez você nem goste do irmão que está perto de você. Talvez você não vá com a cara do irmão que está na retaguarda ou na dianteira. Talvez você me ache um baixinho metido. Pode ser, né? Talvez você ache o pastor Ricardo brabão, e ele é, mas é amoroso também. Sim, talvez não haja essa afinidade em todos. Talvez você nem goste do que eu prego, ou de outros que pregam, do pastor Joseph. Mas vamos nos unir em prol dos perdidos. Vamos colocar de lado as nossas diferenças. Vamos nos unir em prol dos perdidos. O que Jesus disse aos discípulos é: una-se comigo, geme comigo, chora comigo, compartilhe a minha dor. Minha última pergunta essa noite antes de orar: quantos aqui essa noite estão dispostos em nome de Jesus a se posicionar em unidade um com o outro, para juntos a partir de hoje definitivamente dizer: vamos alcançar perdidos? Quantos querem me ajudar nesse desafio? Levante a mão mais alto que você puder. Oh, obrigado. Pode abaixar sua mão. Eu quero orar com você essa noite. Vou fazer 2 orações aqui. A primeira, eu vou pedir que você dê a mão para quem está perto de você.
nome de Jesus. Essa mensagem dessa noite é mais um apelo do que uma mensagem. Então feche seus olhinhos por bondade. E se puder, ore comigo agora. Se comprometa com Deus agora. Seja verdadeiro com Ele. Paizinho, em nome de Jesus. Às vezes, Senhor, nós falamos coisas aqui no culto, te prometemos e não conseguimos cumprir. Às vezes temos até a consciência, Paizinho, afirmamos que queremos fazer mais, que queremos viver o Teu Evangelho. Mas não poucas vezes somos surpreendidos por nós mesmos, quando fracassamos naquilo que falamos. Mas eu quero te pedir também, junto com essa igreja esta noite, nós queremos sentir as dores que o Senhor sente, Pai. Nós queremos velar contigo pelas almas desse mundo. Nós queremos orar, gemer, chorar por aqueles que estão na perdição. Nós queremos nos posicionar, Senhor. Nós queremos ser uma igreja com uma visão em torno de almas. Nós queremos, Senhor, buscar os perdidos, custe o que custar. Por isso quero te pedir em nome de Jesus, usa os profissionais que estão aqui essa noite, Senhor. Usa os advogados nos seus escritórios, que enquanto eles tratam de o bem comum das pessoas que os procuram, Senhor, que a boca deles possa falar do Teu Evangelho, e mais do que resolver a vida processual destes, possam sanar as dores da alma dessas pessoas. Usa as professoras aqui, Senhor, as coordenadoras que trabalham na educação, nas escolas. Que o Teu Espírito as tome, Senhor, e possa inundar o coração de crianças, adolescentes e jovens com a Tua palavra poderosa, e que eles sejam movidos por conta do amor que esses professores, professoras, diretores e coordenadores de um modo geral possam, Senhor, ser instrumentos Teus de cura para milhares de pessoas. Usa, Senhor, os trabalhadores dos mais diversos setores dessa igreja. Usa os vendedores, Senhor, usa os que produzem. E quando eles estiverem em contato com seus clientes, seja os clientes que forem, que eles entendam que esses clientes são, Senhor, as almas que o Senhor tem conduzido, para que eles possam, no mínimo, interceder. Usa, Senhor, os estudantes aqui. Usa os jovens. Usa, Senhor, os idosos. Usa, Senhor. Tire-nos da zona de conforto, Senhor. Nós reclamamos, mas não fazemos nada. Nós reclamamos de tudo e de todos, Senhor, mas não temos coragem de agir. Então mexe com a nossa estrutura, balança o nosso interior, muda as nossas atitudes, Senhor. Nos ensine, nos ajude a sentir o que o Senhor sente, nos ajude a amar as almas mais do que amamos as coisas. Ou então nos tire, Senhor, ou então me tira daqui, eu te imploro. Ou então me leva, Senhor, mas me dá almas. Me dá almas, me dá almas. Oh, Senhor, me dá almas. Me dá almas, eu te imploro. Eu te imploro, Senhor. Usa essa igreja, usa as mulheres. Usa as mulheres nas escolas, nos hospitais. Usa o Ministério de Família, o Ministério Rosas. Usa o Ministério de Diaconia. Usa os Connect, Senhor. Usa os cursos, usa os pais do paternidade. Usa, Senhor, todas as pessoas do Reino Kids. Usa, Senhor, o Ministério de Louvor. Usa, Senhor, usa.